Então vamos lá. Boa noite a todos, todas e todes. Nós estamos iniciando a nossa 7ª reunião do estudo do livro Pele Negra, Máscaras Brancas, do Frantz Fanon. Hoje nós vamos discutir o capítulo 7, o negro e o reconhecimento. Quem fará a exposição, professora Ana Cláudia Magnani, né, como ela gosta, e ela, como sempre, fará a sua apresentação antes do início da exposição. Assim que ela terminar a exposição, nós abrimos para as colaborações, para as discussões, para as perguntas, enfim, para o enriquecimento desse nosso estudo. Então, que seja uma boa aula para todos nós. Passo a palavra já para a professora Ana, e ela terá de 20 a 30 minutos para fazer a exposição, tá bom? Esperamos que o nosso limite não seja ultrapassado, que é 21h30, tá bom? Então é isso. Professora Ana, a palavra é com você. Boa noite a todas, todos e todes. É um prazer estar aqui com vocês essa noite. Eu sou mãe de 4 rapazes, sou vó da Sara, sou pedagoga, sou doutoranda no programa de educação escolar pela Unesp FCLA, especialista em arte e educação, e nesse momento estudando com vocês a obra de Frantz Fanon. O que eu trouxe para vocês é a partir das minhas leituras, né? E eu queria começar com um trechinho bem curtinho do documentário de James Baldwin, para a gente começar já a nossa discussão, tá bem? Esse documentário se chama Eu Não Sou Negro, e o trechinho é o seguinte. Vamos lá? Vamos ver se já sobe. Sempre. Pronto. Pode diminuir minha imagem, Neuza? Mr. Bolin, I'm sure you still meet the remark that what are the Negroes, why aren't they optimistic? They say, but it's getting so much better. There are Negro mayors. There's Negroes in all of sports. There are Negroes in politics. They're even accorded the ultimate accolade of being in television commercials now. I'm glad you're smiling. Is it at once getting much better and still hopeless? Well, I don't think there's much hope for it, to tell you the truth. As long as people are using this peculiar language. It's not a question of what happens to the Negro here, or to the black man here. But that's a very vivid question for me, But the real question is what's going to happen to this country. I have to repeat that. You damn right I got the blues, from my head down to my shoes. You damn right I got the blues, from my head down to my shoes. I can't win, 'cause I don't have a thing to lose. I stopped by my daughter's house. Com essa afirmação de James Baldwin, nós começamos o nosso encontro de hoje. Eu não sou o seu negro. Eu não sou o seu negro. E o que isso tem a ver com a obra de Fanon? Isso tem a nos dizer o que Fanon vai discutir nesse capítulo. No 7º capítulo. Então, nós iniciamos agora essa exposição, né, a partir desse homem complexo,
com uma escrita complexa e que exige de nós muita atenção. Muitas vezes nós passamos despercebidos pela obra de Fanon, achando que ele fala coisas muito simples, né? Que seriam de fácil entendimento, mas não são. Parece que uma boa parte da nossa população ainda não entendeu sobre o que ele fala. Mas, afinal, qual é a trajetória de Fanon, então? Fanon, ele é um argelino, né? Não, ele nasceu na Martinica, é um martinista. Nossa, eu estou confundindo tudo. Vamos respirar e começar de novo. Fanon nasceu na Martinica em 1925. Um revolucionário, um filósofo, um psicanalista, um revolucionário. Fanon serviu ao exército francês durante a Segunda Guerra Mundial e também ele serviu na Revolução da Argélia. Ele foi condecorado 2 vezes. Durante a Revolução da Argélia, ele prestou uma assistência médica durante a Revolução, e isso fez com que ele percebesse os 2 lados da disputa, porque ele não poderia escolher aquele que ele atenderia. Ele atendia os 2, os opressores e os oprimidos. Fanon se formou em medicina, psiquiatria, né, na Faculdade de Lyon, na França, e o seu trabalho de conclusão de curso não foi aceito pela banca. Ele fez estágio e residência médica no Hospital da Argélia, e lá nesse hospital, atendendo a população, principalmente preta, ele pôde comprovar tudo aquilo que ele trazia em seu livro. Fanon, então, era um revolucionário, mas não somente um revolucionário da luta armada, ele era um revolucionário nas letras. Ele motivou muitos outros pensadores revolucionários americanos e fora do continente dos Estados Unidos, porque ele refletia principalmente como acontece o racismo e como que o negro deve se posicionar a respeito disso. Eu trouxe para a nossa discussão uma sequência de 4 obras de Fanon. Veja, ele morreu tão cedo, né, de leucemia. Primeiro, ele teve uma pneumonia, e como ele estava com leucemia, ele não conseguiu resistir. Mas, apesar da sua morte tão precoce, ele escreveu muitas obras, né? E aí a gente tem uma sequência que a gente pode considerar a partir da leitura de Pele Negra, as Máscaras Brancas. Nessa obra, então, Frantz Fanon vai discutir a identidade. Ele vai falar, então, como nasce o pensamento profundo sobre o ser e a alienação desse ser. Depois, na obra Alienação e Liberdade, Fanon vai entrar num percurso de luta manicomial, porque ele percebe que as instituições psiquiátricas elas estão extremamente adoecidas, né? E que ele precisa desenvolver uma nova teoria para elas. Um livro que sucede Pele Negra, Máscaras Brancas é sobre a Revolução da Argélia, né? Onde ele vai discutir como um povo oprimido descobre que tem voz e que é capaz de dar o fim ao colonialismo. Não dar um fim ao colonialismo, mas lutar contra esse modelo colonial, né? E Fanon oferece uma análise das estratégias dos argelinos, dos sentidos, dos desejos que animam o coração deles. E, por último, que foi a obra que foi publicada pouquinho tempo antes da sua morte, que são Os Condenados da Terra, que é considerado o seu testamento político e revolucionário.
No começo do nosso encontro, então, eu trouxe para vocês um trechinho desse documentário de James Baldwin, que eu considero importantíssimo para nós que lemos a obra de Fanon, porque é um dos grandes revolucionários americanos que foi influenciado pelas ideias de Fanon, né, de como acontecia a inferiorização do negro na América, e principalmente que nos faz refletir como o branco cria o negro. Nós temos que entender que existem relações completamente diferentes nos Estados Unidos e no Brasil, né? Mas é possível nós tecermos algumas relações a partir dessa obra. E a outra pessoa, né, além de outros intelectuais negros que nós podemos citar, é Beatriz Nascimento, que vai, então, pensar conosco a forma como o negro se vê, é a forma como o outro visualiza ele, como o outro entende ele. E ele interioriza, então, esse olhar do outro. Outra intelectual que nós podemos trazer para discutir a obra de Fanon é Lélia Gonzalez, né, que nós podemos trazer para dialogar aqui conosco, e assim por diante. E nós vamos conversando sobre tudo isso durante o nosso encontro. Bom, então, quem é Fanon? Fanon é o psiquiatra, né, que vai analisar a patologia do homem negro, não como uma doença mental, mas como resultado de uma estrutura social doente e que é imposta a ele. Ele é um filósofo que cria o conceito da zona do não ser, então ele irá utilizar a dialética hegeliana e o existencialismo para explicar essa zona do não ser como um lugar estéril, onde a verdadeira humanidade é negada ao negro. E, por último, o revolucionário. O objetivo de Fanon, com todos os seus estudos, é que não aconteça o ódio estéril, o ódio pelo ódio, mas que nós tenhamos o ódio que motiva a ação, né? Que liberta o homem negro, então, através da reestruturação absoluta das relações humanas. Está tudo bem até aqui? Então, Fanon, ele vai se implicar em uma luta pelo reconhecimento. Em Hegel, então, ele vai pensar a autoconsciência, que ela só existe se ela for reconhecida por uma outra consciência. Dois indivíduos, eles lutam até que um se submeta ao outro. Então, um vai se submeter, morrendo a sua identidade, para que o outro o domine. Nós entendemos aí a relação o senhor e o escravo de Hegel. Então, o conflito nessa teoria do reconhecimento, nessa luta do reconhecimento, é que o senhor, na nossa estrutura, né, colonial, ele não depende do trabalho do escravo para se relacionar com o mundo, né? Ele não tem uma dependência mútua. Já a ruptura com Fanon acontece na recusa do reconhecimento, como eu disse anteriormente, né? Fanon vai argumentar que, no contexto colonial e racial, a dialética não funciona da mesma forma como Hegel está colocando. Existe uma ausência de reciprocidade, né? O senhor branco, ele não quer nenhum tipo de relação com o seu subalterno negro. Ele quer apenas que esse subalterno trabalhe e seja submisso a ele. E aí, o que acontece? A abolição sem luta não é possível para Fanon, porque ele destaca que, historicamente, a abolição da escravatura, em muitos lugares, até como aconteceu aqui no Brasil, foi outorgada pelo homem branco,
entre muitas aspas, pela nossa princesa Isabel, né? E não conquistada através de uma revolução sangrenta dos escravizados, como ocorreu em alguns lugares. Então, essa falta desse movimento, essa falta dessa catarse, sem o conflito, faz que o negro liberto continue estruturado pelo racismo. Só muda a denominação, né? Ele foi liberto, mas o racismo vai continuar estruturando as relações de poder para as pessoas negras e as colocando sempre numa condição de subalternidade em relação ao homem branco. Então, essa pessoa negra que passou da condição escrava, ele vai ascender a uma condição de cidadão, mas sem as ferramentas para impor o seu próprio valor. Olha que coisa importantíssima, que muitas vezes nos passa despercebida, né? A importância de ter ferramentas que imponham o nosso valor. E a importância para impor esse nosso valor, para impor o valor, o homem negro precisa ter autoconsciência. O que é, então, ter autoconsciência? Fanon vai enumerar uma sequência de 4 itens, né, para que essa autoconsciência aconteça. Então, primeira, tem que acontecer a ruptura com a máscara branca, né? Que significa que o homem negro, ele tem... E aí, quando eu estou falando homem, gente, eu estou falando em humanidade, né? Acho que eu não preciso explicar isso de novo. Mas essas corporeidades negras, elas precisam, então, rejeitar o desejo de embranquecimento, que é, gente, um processo invisível, né, de sujeição, e que muitas vezes ele acontece no nível do imaginário social. Não somente o homem negro, ele se entende, né, se apropria desta máscara branca, como também as pessoas brancas, a branquitude, não as pessoas brancas, mas a branquitude como esse processo de imposição de um mundo colonial, patriarcal, machista, racista, né, que mantém na subalternidade as maiorias minoritárias, ele impõe sobre esses sujeitos as máscaras brancas. O olhar, James Baldwin vai nos fazer muito pensar a importância de como o nosso olhar já está estruturado para olhar para o outro, vestindo nele as máscaras brancas. Nós queremos que ele tenha o comportamento, a fala, o modo de perfazer igual o da branquitude. E isso na escola é muito visível, na forma como nós impomos aos nossos alunos e alunas e alunos negros uma performance igual das crianças brancas. E aí é importante a gente pensar que essa imposição, né, dessa branquitude acontece também através da fala. A Glória Anzaldúa vai nos provocar muito a pensar a linguagem, assim como Fanon fez no capítulo 1º desse livro, vocês lembram? Que ele fala que privar um povo da sua linguagem é muito próximo à guerra. Que a primeira coisa que qualquer colonizador faz quando ele se apropria de uma terra nova, né, é privar aquele povo que vive naquele lugar da sua linguagem. Esse é o primeiro modo de dominação. Então, o Fanon me fez pensar como seria, então, a linguagem do homem negro que habita a zona do não ser. Existe uma forma, uma performance na linguagem negra, como apontado por Lélia Gonzalez, que é muito própria.
mas que se distancia da linguagem do homem branco. Ela tem suas próprias características, mas isso não é visto no mundo branco. E aí nós entendemos o racismo linguístico, né? A forma como as pessoas falam, você não está falando direito. Não é assim que se fala. Isso é um dispositivo de poder. Falar para a pessoa como ela deve ou não dizer, conversar, dialogar, é uma relação de poder através da linguagem. E aí você faz com que essas pessoas não possam se expressar a partir da própria linguagem. Você as inferioriza quando você diz que não é assim. Por isso que Lélia Gonzalez brigava tanto pelo português, a importância do português. Então, por exemplo, na universidade, nós vemos muito os alunos negros, eles escutarem que, para estar naquele ambiente, eles têm que perfazer com uma determinada linguagem. Olha, minha cachorra resolveu que ela vai participar do encontro, tá, gente? Por isso ela está fazendo coro aqui comigo. E aí, isso é uma enorme violência que acontece dentro da academia. A imposição da performatividade da linguagem do homem branco, né? A segunda coisa que Fanon vai nos colocar é a importância da superação do não ser. Mas como isso pode acontecer? Porque o racismo, ele empurra as pessoas negras, então, para essa zona do não ser. Ter uma autoconsciência é reivindicar a própria humanidade. Não só reivindicar, mas também impor, né, essa própria humanidade. Eu existo, e eu existo da minha forma, não da forma como você quer me ver. Terceiro, a percepção da realidade social. Fanon vai nos fazer entender que o sofrimento psíquico individual nasce de uma estrutura social. Não é a pessoa que está adoecida, mas é uma estrutura social doente, que é racista e que é colonial, que faz com que a pessoa adoeça. E a quarta é uma ação voltada para o futuro. Fanon vai nos provocar a pensar que a autoconsciência, ela sempre nos traz uma necessidade de revolução, né? Da forma como for possível, uma revolução acadêmica, uma revolução na fala, na dança, mas também nós temos que resolver os problemas com o passado, né? Com esse ressentimento, e aí a gente poderia trazer toda uma discussão do ressentimento como um dos motivadores do adoecimento mental, e para fazer com que esse novo sujeito consciente, ele, então, molde o seu próprio destino. Tudo bem? Alguma dúvida? A autoconsciência, então, em Fanon, é a capacidade do indivíduo colonizado de se enxergar nos estereótipos que lhe foram impostos pela branquitude, rompendo com essa alienação psicológica. O que ele vai chamar de alienação psicológica, então, é o sujeito que não consegue perceber que existe toda uma estrutura social que está impondo para ele estereótipos, tá? E ela não é um simples exercício intelectual, a autoconsciência, mas sim um ato político e corporal de identificação. Não é só um ato que deve ser falado, mas é um ato que depende da ação. E aí, então, Fanon vai nos dizer que para que aconteça essa desalienação, é necessário um movimento psíquico, que o primeiro passo é reconhecer o complexo de inferioridade que é introjetado nas pessoas negras através do processo colonial.
O sujeito negro, então, ele precisa compreender que a cor da sua pele não define a sua capacidade ou valor humano. E ele precisa destruir toda essa armadilha psicológica que o faz desejar ser como o opressor. Segundo, a recusa do reconhecimento do opressor, né? Fanon propõe parar de implorar para que o homem branco reconheça o negro como igual. Forte, né? Isso é feito inconscientemente. Na forma de posicionamento, na forma como que nós nos colocamos, como nós reconhecemos o outro, como nós vestimos as máscaras brancas, então, é que nós estamos a todo tempo implorando ao homem branco para que ele nos reconheça como igual. Olha, eu estou tentando me assemelhar a você. E Fanon está dizendo, não, recuse isso. Você não precisa do reconhecimento da branquitude. Você, na sua autoconsciência, então, você que vai validar a você mesmo. Você não precisa da validação do outro. Você não depende do olhar do outro, da aprovação do outro. Você é aquele que se autovalida. A terceira colocação de Fanon é a luta concreta e a ação. Para Fanon, o reconhecimento da consciência não se cria deitado num divã. É importante o divã, tá? Não estou tirando o divã da jogada. Mas ele fala que é muito importante uma ação prática contra as estruturas de opressão. Na obra posterior, Os Condenados da Terra, então, ele vai enfatizar o engajamento na libertação coletiva e o confronto, que muitas vezes tem que ser físico, né? Um confronto pessoal, mas, na maioria das vezes, é no confronto das ideias, é no posicionamento político, é ocupando lugares de poder. E o quarto, a criação do novo homem. Veja, Fanon está nos provocando a pensar, no final de toda essa obra esplêndida e complexa, que a autoconsciência, ela inverte o racismo, né? E que ela vai criar uma supremacia negra. Não, não é isso que ele está propondo, mas ele quer ultrapassar a categoria do negro. Se o negro é a invenção do branco, e se nós queremos superar a branquitude, não pode mais haver a categoria branco e negro. Tem que existir a categoria humano como uma coisa só. Então, Fanon está nos provocando a pensar, a dar vida, então, a um homem que seja valorizado simplesmente por ser. Fui rapidinha hoje, né? Acaba aqui a minha apresentação e agradeço a todos pela paciência. Obrigada, Ana. 25 minutos. Nem 20, nem 30, tá bom? O João Batista já levantou a mão, então vou passar a palavra para o João Batista. Rapidinho também, levantei a mão, não foi? Pois é, né? Excelente apresentação, senhorita Ana Cláudia Magnani. Você é um espetáculo, viu? Adorei. Como lembrando aqui das minhas aulas, com a Denise Ferreira da Silva, né, que eu tive, muito inerente mesmo às explicações do meu professor Frederico Sanguinetti, professor italiano, que pesquisa temas como Fanon, como Denise, como Lélia. Eu confesso que na minha formação é em ciência da religião, licenciatura, é uma área que
Infelizmente, as pessoas confundem muito, pensam que nós somos padres, pensam que nós somos pastores, pensam que nós somos pessoas formadores de teologia, de teólogos, mas não é isso. O cientista da religião, ele também estuda esses temas. É surpreendente porque parece que quando ele abre a boca no meio de antropólogos, historiadores, pedagogos, toda a área de humanas, quiçá também a área de ciências naturais, nós também estamos envolvidos também. Então, não poderia ficar calado quando você usou aí a expressão, quando você usou aí o documentáriozinho, o filme, Não Sou o Seu Negro, né? Isso me deu um gás para pensar numa situação. Os meus 2 professores que me ensinaram, me encaminharam para a vida acadêmica, de fato, de verdade, mesmo em ensino médio, são professores brancos. Eles são brancos, né? Eles são professores brancos, eles eram donos aqui de uma escola bastante conceituada aqui em Natal, que era a CAPES, a Central de Aulas Particulares, e o CDF. E eles me ensinaram a não pensar sendo filho de um branco, ou dominado por um branco. Então, quando você fala assim, não sou o seu negro, eu lembro das influências do meu professor branco, o professor Holanda, né? O professor Holanda me ensinou muita coisa mesmo. Hoje eu encontrei com ele, fui criar o meu Pix, e ele disse, rapaz, fale comigo, eu quero falar com você. E fiquei tirando foto com ele. Então, isso que você falou aí, Ana Cláudia, é uma confirmação muito profética do que aconteceu comigo, daquela foto que eu tirei hoje. Eles não foram meus donos, mas eles me prepararam para estudar história. Eu fui traidor porque eu não me formei em história nem em geografia. Mas olha que massa, quando eu ouvi essa frase que você colocou, né, eu me lembrei da primeira explicação do que é dono. Dono vem de domos, de domado, domesticado. Aí eu lembro do texto do Pierre Bourdieu, que fala do dossel sagrado, né? Aquela parte toda que tem na Capela Sistina, que envolvia a mentalidade do fiel ali dentro, né? Conhecendo a religião cristã dominante pela arte, e aí o cara não tinha acesso aos textos da Septuaginta, não tinha acesso aos textos do grego, do hebraico, somente a elite ali da Idade Média. Olha como é interessante. E isso me faz pensar assim, eu sou um cara negro. Sou negro, né? Meu irmão é mais novo, é mais pretinho do que eu. Eu tenho um sangue de indígena, minha mãe é descendente de índio Tapuia. E o meu professor me ensinou, olha, por você ser negro, você tem que ser 2 vezes melhor. 2 vezes melhor como? 2 vezes melhor olhando para o sistema e dizendo, olha, eu não sou o seu negro. Então, eu sou o meu negro. Eu sou negro dono de mim. O negro de mim sou eu, né? Ainda acho pouco ainda. O negro de mim sou eu, ainda é pouco. Eu preciso ser dono de mim todos os dias. Esse legado de Fanon, quando você cita a biografia dele, eu achei interessante a questão da frase, o ódio que motiva a ação, e não o ódio que motiva a violência. Eu me lembro do Gandhi, né? O ideal do Ahimsa, né? A vitória através de uma violência que produz paz. A violência é uma violação, somente uma violação. Mas não pode direcionar essa violação para uma barbárie positiva, como dizia o Benjamin, o Walter Benjamin, né? E aí, parabéns, eu não vou me ater muito, mas
eu termino falando sobre essa questão que você me chamou a atenção da posição do negro, né? Eu não sou o seu negro, isso é muito forte, né? Então, olha, hoje eu passei por uma situação interessante, porque eu fui pegar o histórico da minha filha, ela saiu de uma escola branca, elitizada, e eles não deram as provas, o boletim das notas do segundo trimestre. Já para prejudicar ela, por ser uma branca que se identifica como negra, ela chega na escola, sabendo que ela vai para a escola pública somente com o boletim do primeiro bimestre. Nós já estamos no terceiro bimestre, prejudicando mesmo. E aí, olha que interessante, eu vou dizer para ela, olha, você não é dona de nenhum sistema branco, esbranquecido, né? Como diz o hino da harpa cristã aqui, eles convidam as pessoas a serem alvo mais que a neve, né? Alvo mais que a neve. É um texto de uma canção de santidade que eles citam nas suas músicas. Mas olha como é interessante. Por que a gente não pensa num Deus negro, né? Um preto, a nuvem preta não pode estar assustando ninguém. Achei linda a nuvem preta sobre o mar. Estava na praia de Redi, Panamiri, a nuvem preta linda, e apareceu uma galega tomando banho. Não, tomando um refrigerante. Sabe o que eu disse? Eu disse assim, olha como é bonita esse contraste do negro com o branco, mas mesmo assim, eu achando bonito o branco, eu não sou dominado por nenhum branco. Muito obrigado, mano. Obrigado, professor João Batista. Eu sei que as pessoas se empolgam e realmente querem falar, mas eu vou pedir para que não se estendam além de o máximo de 3 a 5 minutos, por favor. Senão a gente acaba tornando uma reunião longa demais, porque não dá para encerrar enquanto todos não falarem. Tá bom? Então, de 3 a 5 minutos, por favor. Professor Paulo, eu vou fazer o seguinte... o Paulo, depois o Cristino e o Aldacir. E eu devolvo para a Ana, tá bom? Então, Paulo. Já está aberto, vocês estão me ouvindo, né? Sim. Bem, pessoal, boa noite para todo mundo de novo, né? Tá aberto, vocês estão me ouvindo, gente? Perfeito, obrigado. Então, tem duas coisas que eu queria estar colocando. Primeiro, a questão que está escrito aí no próprio texto dele, né, da tentativa, aqui na página, deixa eu pegar aqui a página para a gente não... Peraí. Aqui na página 177, nós temos o seguinte, o preto tenta protestar contra a inferioridade que historicamente sente. Como preto, sempre foi o inferior. Ele tenta reagir por intermédio de complexos de superioridade. Bom, são duas questões que eu queria colocar nesse texto, né, que você, professora, falou, eu acho massa, professora Ana, que quando você fala, eu juro para você que eu fico, assim, apaixonado, eu acho muito massa a sua fala muito elegante, muito tranquila, e a gente aprende muito com a senhora. Mas, quando a gente traz essa questão, né, a senhora chegou a falar no seu seu diálogo sobre a questão de como fazer, né, uma ação. A gente, como historiador, tem duas coisas que nós, para comunidade afro, a gente tem trabalhado, que é a questão da resistência. Tem um filme que está saindo agora, que é o Malês, se vocês puderem assistir, fantástico, já está no Netflix, nós conseguimos acessar pela Netflix, e assim, Netflix não, Globoplay, se me falha a memória, um dos dois, eu assisti aqui em casa, mas foi muito bom, né, reflete bem a forma de resistência que nossos ancestrais sempre lutaram. E aí, um professor, um cara do movimento negro me perguntou assim, mas, Paulo, vocês estão falando como fazer, mas a gente vai lá, faz reivindicação, faz um negócio, faz outro, e eu tentei colocar para ele uma forma, que é uma forma revolucionária também,
que é a forma de buscar nos meios, né, Ministério Público, buscar nas escolas o cumprimento da Lei 10.639 e 11.645, trabalhar os currículos, ver os PPPs, são formas de estar articulando também. Bom, a minha pergunta é exatamente como Preto, com essa perspectiva inferior, como que a senhora vê essa mobilização? Eu dei uma sugestão, mas como a senhora vê essa questão? Obrigado. Cristino. Isso. Estão me ouvindo? Sim. Isso. Primeiramente, é uma satisfação ouvir uma pedagoga com uma didática tão precisa na explanação de um tema tão rico, que é a questão racial, a questão da classe negra. É muito rico esse tema, muito abrangente. Transcende até mesmo as nossas leituras. E me chama a atenção, muita atenção, quando ela utiliza a questão da escola, ou seja, das salas de aulas. E, se me permite, eu faço uma complementação a partir de Paulo Freire, aonde que Paulo Freire vai buscar a leitura sobre a autoridade dentro de um processo socioeducacional, principalmente libertador, ou seja, emancipador, basicamente, e traça praticamente as origens e concepções de autoridade e educação para a liberdade. Sim. E onde me surge um grande questionamento, todas as vezes que eu entro em sala de aula, mesmo nas periferias, qual eu tenho um grande gosto de estar e busco e esforço um tanto para estar, sim, onde que estão os nossos negros dentro dos acervos educacionais públicos, basicamente. E aí é onde que eu utilizo, igual se continua me permitindo, para não terminar, eu utilizo da obra de um grande colega meu, apresento para vocês, que é a Gramática Negra contra a Violência de Estado. O que essa gramática vem nos traduzindo? Praticamente os extermínios, ou seja, o genocídio institucionalizado pelo Estado praticamente para desmistificar, ou seja, exterminar basicamente as forças dessa classe dentro das instituições públicas. E é o que nós vimos aí, igual concluo com a última ocorrência, foi do estado de Santa Catarina. Basicamente, sobre as cotas, a questão das cotas raciais, as quais não precisa nem sair detalhando para a gente não tomar tempo, que todos, penso eu que todos, e quero acreditar que ninguém ficou de fora, né, nesse olhar crítico aí dentro do nosso país. Sim, essa é a minha humilde ou simples contribuição dentro desse olhar de Fanon a partir da filosofia de Hegel, que traça um estruturalismo, uma dialética muito, muito profunda também. O mais é só agradecer a boa aula, ou seja, a boa descrição que ela expôs para a gente. Obrigada, professor Cristino. Aldaci? Mais um pouquinho, Pedro, por favor. Então, boa noite, a professora Ana Cláudia aí pela brilhante exposição, que é sempre uma didática bastante elucidadora, né? E, na verdade, o que acontece é um processo de descolonização. Eu tenho falado da descolonização da alma. Essa descolonização, ela passa por um processo muito longo. Nós brasileiros,
estamos há séculos sendo domesticados, né? Porque domesticado a partir de uma lógica, inclusive religiosa, que nos impõe o medo, inclusive o medo de lutar por si mesmo. Esse medo que a pessoa tem de que ela vai brigar por si ou por um lugar. Nós temos visto isso na luta política, na luta sindical, na luta dos trabalhadores, e aquele que tem o dinheiro, ele é simplesmente o que acha que é dono, né? Nós sabemos ao longo da história de um poema do século XVII que diz que aquele que não tem o dinheiro, é até um pedacinho que eu vou recitar, ele diz assim: seja o homem rude e lavrador, o dinheiro o faz fidalgo e sabedor. Aquele que não tem os dinheiros não é de si senhor. Então isso significa que essa é uma luta. O cara impõe pelo dinheiro, os trabalhadores têm medo de perder aquele emprego, porque é o sustento dele, e aí o cara tem 2, 3 filhos, ou ele mesmo, e aquele salário que ele recebe é o salário que compra comida, e ele acha que sem aquilo ele não pode, portanto ele é submisso. Mas eu quero aqui dizer que o objetivo desse grupo é cada vez mais estar trabalhando com essa questão, com essa lógica de que para que nós saiamos desta circunstância, os professores, professoras que aqui estão, se prepararem para trabalhar na sua sala de aula, trabalhar com seus alunos, alunas, com uma filosofia de ponto de vista diferente, uma filosofia libertadora. Então, o objetivo desse núcleo é nos formarmos para que a gente chegue na sala de aula e não trabalhe mais com Kant, com Heidegger, com esses filósofos clássicos da filosofia grega, que, como nós sabemos, a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Então, nós precisamos de quê? Nos prepararmos cada vez mais para sairmos dessas circunstâncias que a gente vive há mais de 500 anos. É fácil? Não, claro que não é. Mas o objetivo desse núcleo é nos prepararmos para que a gente consiga chegar na sala de aula com outro objetivo e influenciar na sociedade brasileira a construção de um projeto político libertário a partir de nós, negros e negras. Essa é a condição. Portanto, nós estamos chegando num processo eleitoral e que nós temos que fazer maioria naquele Congresso. Nós só vamos conseguir as nossas questões quando nós formos maioria. Não adianta a gente achar que eu vou votar no homem ali porque ele é meu patrão, porque ele é meu colega, que ele é... Não, bonzinho é Deus. Os homens não são bonzinhos, não. Nós sabemos disso. E se a gente quiser descobrir melhor como a questão do Brasil sempre teve luta sangrenta, vamos ver todas as revoltas que tivemos, todas as lutas políticas que tivemos, inclusive a luta de Palmares. Como foi a derrocada de Palmares, como que ela se deu. Portanto, nós temos exemplos de luta política, vamos continuar na luta política, mas esse núcleo tem esse objetivo, de nos formarmos, nos prepararmos para chegar numa sala de aula com conteúdo de uma filosofia diferente. Doa quem doer, mas nós temos que ser assim. Axé a todos nós. Obrigado, Neuza, e vamos em frente. Obrigada, Aldacir. Eu vou devolver para a Ana agora, aí depois da fala da Ana, a Cris abre o segundo bloco. Tá bom? Então, Ana... Bom, eu vou tentar responder, tá, gente? Não é que eu vou conseguir. Viu, João Batista, o vídeo, o documentário Eu Não Sou Negro, né, que parte de uma escrita que James Baldwin estava fazendo
pouco antes de ser assassinado, é imperdível, é necessário, e ele traz uma série de questionamentos para as pessoas brancas, tá? Para a branquitude. Até aquele comecinho lá, não sei se vocês perceberam, o rosto do apresentador branco, né, quando ele sorri para aquela, nossa, vocês estão reclamando, mas tem tanto esportista negro, mas tem, né, tanto, estão aparecendo até nos comerciais, como se isso fosse o suficiente, né? Ele coloca, e vocês ainda continuam falando assim, né? Com essa fala, como se nós fôssemos crianças. Ele vai bater muito, né, e Fanon também, na importância da linguagem. A pessoa branca, quando vai tratar com a pessoa negra, ela infantiliza a linguagem, né? Essa é uma das características da branquitude. Características vergonhosas da branquitude é infantilizar a linguagem. E se infantiliza com uma pessoa adulta, imagina o que faz com a criança negra na sala de aula, né? São questões importantes que nós temos que ir refletindo. Outro vídeo importante para nós assistirmos também, para pensar, é Ori, de Beatriz Nascimento. Ele vai nos fazer refletir muito sobre essa obra de Fanon, principalmente a forma como vai sendo constituída a identidade das crianças negras, né? Que estão nas nossas salas de aula. Vocês sabem que a minha preocupação sempre acaba se voltando para isso, né? Para que forma nós estamos atendendo ou não as necessidades das crianças nas salas de aula. E aí, Beatriz Nascimento, ela vai falar muito diretamente com os educadores brancos, né? De que forma você vê o seu aluno branco e de que forma você espera que ele se comporte. Ele não é uma criança universal, né? Ele tem uma cultura distinta, ele tem um território distinto, e aí a gente tem que entender essas zonas fronteiriças, né? De que forma que nós estamos tratando essa criança e de que forma ela está interiorizando. Será que nós estamos impondo máscaras para os nossos alunos? É uma pergunta que eu sempre me faço, né? A forma como eu o trato, a forma como eu falo com ele, a forma como eu o vejo. Gente, a visão é a primeira imposição do modelo colonial, né? Por isso que a ciência branca, ela é baseada na cosmovisão, porque é através da visão que se apropria do mundo ou se diz o que é o mundo, o que pode e o que não pode. Aí a segunda consideração, né, do Paulo é sobre o vídeo do Malês, Resistência, e aí eu volto para a escola, né, Paulo, para pensar de que forma nós estamos ensinando as nossas crianças a resistirem, né? Que representações nós estamos trazendo para elas, como nós estamos as mobilizando para um autorreconhecimento, para uma autoconsciência, né? Se nós fizermos isso desde a infância, nós vamos ter uma outra geração acontecendo aí, né? Porque a criança branca, ela já é. E a criança, a sociedade, a escola, como uma instituição que é parte da sociedade, ela impõe à criança negra uma máscara para que ela se pareça com a criança branca. E ela não é a criança branca. Ela é a criança negra. Olha só, quase caí na armadilha de falar que ela era outra. Por que a gente não vira o jogo e fala que a criança branca é a outra, que não a criança negra, né? O Cristino vai falar, então,
dessa gramática negra, né, dessa falta de professores negros dentro das escolas, e ter professores negros dentro da escola, Cristino, nem sempre quer dizer que esses professores vão agir de forma a fazer com que as crianças sejam autoconscientes, porque muitas pessoas negras, infelizmente, ainda reproduzem o racismo. Não é que elas sejam racistas, como não existe uma mulher que é machista, mas nós estamos dentro de um modelo colonial, e esse modelo colonial faz com que as pessoas elas tenham um imaginário produzido que as façam reproduzir certas falas, certos modos de comportamento, né? E aí vem aquela grande bobagem do racismo reverso, que não existe, gente, né? Não existe racismo reverso. O que existe nós ainda estarmos dentro desse modelo e reproduzindo. E como disse o Luiz Rufino, dia desses, ele falou, existe uma grande pegadinha aí da gente ficar pensando que vai conseguir superar esse modelo colonial. Olha, vamos descolonizar, e não é isso. Nós estamos inseridos nesse modelo colonial, e o que nós vamos fazer com isso? Né? Como que a gente vai girar isso, né? Como que ele fala, ele vai falar que a gente precisa agir de modo a se colocar contra esse modelo colonial. Nós precisamos agir com ele está aí. E não vamos esperar até ele acabar, né? Nós temos que agir com o que nós temos hoje. E aí, qual é a nossa ação, como vai dizer o Preto Lindo, né? De que forma, então? Porque nós temos, né? Quando você fala muito, Aldacir, dessa submissão, eu lembro muito do Paulo Galo, do rapper, né? Chama, gente. Eu faço confusão dessas coisas, tá? O Paulo Galo vai dizer que essa terceirização do serviço é uma forma realmente de fazer as pessoas, as minorias, se manterem subalternizadas cada vez mais. E que aí você tem que abaixar a cabeça. Ele falava, você está lá, e vem a pessoa e fala assim, cata aí esse engradado. E você tem que catar, né? Mesmo não sendo o teu serviço. Por quê? Porque você depende daquela merreca que estão te pagando. Esse é o mundo neoliberal, é esse modelo de mundo que nós temos que superar, né? Que não é só o modelo colonial, mas é isso, porque outro dia eu aprendi, eu não tinha aprendido isso antes, tá, gente? Que primeiro aconteceu a colonização, depois aconteceu, por causa da colonização, a modernização. Então, a modernidade veio porque houve a necessidade dessa estrutura de mundo para que o modelo colonial se mantivesse. E aí, depois da modernidade, do capitalismo, veio agora esse modelo neoliberal. Nós já saímos do capitalismo e já estamos nesse neoliberalismo que transforma as pessoas em coisas, em mercadorias. Então, enquanto mais em situação de submissão você está, mais coisificado você fica, né? E aí é importante a gente entender com a professora Nilma Lino Gomes como existe uma pedagogia da crueldade dentro das escolas, que assassina fisicamente, psicologicamente e emocionalmente os nossos alunos negros. Esse modelo de mundo não quer que essas crianças elas encontrem possibilidade de vida. Pelo contrário, se eles não conseguirem assassinar fisicamente, eles vão fazer de tudo para que essas crianças não progridam. E aí, Cristino, nós não vamos ter educadores, tá, que vão estar atuando na escola para desconstruir esse modelo de mundo.
E aí, como o Aldacir nos fala, porque eu tenho o Aldacir na cabeça e olho, está escrito preto lindo aqui na minha tela. E aí eu fico fazendo toda essa confusão. É a mesma pessoa, Ana, é a mesma pessoa. Pode ficar tranquila, sem problema. Então, tá bom. E aí, é essa história. Se nós não temos a forma dessas crianças, desses jovens estarem progredindo dentro do sistema escolar, até a academia, eles não vão ocupar cargos de poder. Existem muitos impedimentos, e aí que os brancos têm uma função, porque quem criou a categoria negro, foi o branco, certo? E então os brancos têm que se engajar nessa luta. E aí a gente tem que entender que branco é uma coisa e branquitude é outra. Os brancos têm que se colocar contra esse sistema mundo da branquitude. Está fazendo sentido, gente? Falei bobagem, não sei. Bom, acho que é por aí. Obrigado, Ana. Pessoal, eu postei lá no grupo do Núcleo, novamente, o card que nós fizemos para a divulgação do Pingado Filosófico, que aconteceu quarta-feira da semana passada. Eu creio que essa discussão aqui tem muito a ver com o que nós... do que foi conversado nesse dia, né? Foi realmente uma live emocionante, mas ela é importante para nós sabermos, para nós entendermos a importância que tem trabalhar com as crianças a questão de gênero, a questão de raça e a questão... enfim, essa questão que a gente vem discutindo aqui há tanto tempo, né? É muito importante que a gente faça essa discussão desde cedo com as crianças. Então, essa live, para nós, ficou muito claro isso, através da experiência da professora Ana Cláudia, da Miriam e da Francisca Joelma, que fizeram o Pingado Filosófico na quarta-feira. Então, eu postei lá no grupo, não é o que vai acontecer, é o que já aconteceu, para que acessem através do link do YouTube que está aqui no card. Tá bom? Eu passo para a Cris agora, depois a Rosane e depois o Nazito. Cris? Uma boa noite a todos, todas. Aboro Aboiê, Preto Lindo, Aldacir, bem, e a bênção dos meus mais velhos, mais novos e iguais. Bom, vamos lá. Começando por apagamento histórico, e quando nós falamos do nosso próprio povo, muito obrigada, viu, Ana, por toda essa exposição maravilhosa sua. Vamos falar um pouquinho da Sabinada para as crianças, que, se você for ver, aconteceu antes de La Comuna, mas dentro das escolas, não das escolas básicas, mas dentro dos campos universitários, por exemplo, a gente tem um pincelar de Sabinada, que foi muito antes de La Comuna, mas tem, vamos falar assim, um enaltecimento de La Comuna, né? Um apagamento da nossa própria história. E assim se segue. Esse processo de decolonização, ele é necessário, porém, e que é necessário nós conhecermos mais as nossas histórias, porque houve muita luta aqui nesse país. Porém, todas são apagadas para falar, olha, tá vendo, o brasileiro nunca lutou, nunca fez igual, e fez. Se a gente pegar a história da Sabinada, é muito parecida com La Comuna. Aqui no território nós tivemos muita luta, que foi apagada historicamente. Não, e digo mais, o inominável, que a gente não se fala o nome, que seja apagado da história e preso, a primeira coisa que ele atacou foi os professores de história e filosofia. Porque apagando a história de um povo,
nós não conseguimos esse processo de decolonização. Muito obrigada a todos. Obrigada, Ana, foi maravilhosa a sua aula, querida. Obrigada, Cris. Rosane? Boa noite a todos e todas, né? Eu gostaria muito de agradecer a professora Ana, porque a aula foi maravilhosa, né? E eu fico pensando, né? Quando ela fala sobre o processo, né? Eu lembro do Haiti. O Haiti foi um dos primeiros países, o primeiro país das Américas a ter a libertação e a abolição da escravatura. E até hoje ele sofre com a repressão, né? Que a história do Haiti, até hoje ele sofre. E aí, lembro da minha filha. Minha filha, essa semana passada, foi estudar história e estava lá a história do Haiti, como o primeiro país das Américas a abolir a escravidão, e não com a mão da branquitude, mas sim a mão dos escravizados. E aí explicar para minha filha que esse país, até hoje, sofre com a perseguição dos países europeus e americanos, né? E quando a gente fala em criança, trabalhar uma criança negra é muito importante, né? Mas também é preciso valorizar o que ela traz de casa. Qual é a história dessa criança que ela traz de casa? Ela traz saber. Ela traz o saber da periferia, ela traz o saber da sua própria casa, o saber, muitas vezes, que ainda é guardado ancestral, né? Mas que muitos professores não veem, né? Não veem e não trabalham. Eu acho que é preciso também, como um professor disse aí, descolonizar o saber, né? Eu sei que Bourdieu é importante, eu sei que outros filósofos são importantes, mas há muitos intelectuais negros que não são lidos na academia, que não são trazidos na academia. Isso, muitas vezes são trazidos no final, no doutorado. Então, eu acho que o saber precisa de ser descolonizado, né? Precisa descolonizar esse saber, né? Eu agradeço muito a vocês. E só para finalizar sobre crianças negras, esse dia minha filha está participando de um evento no consulado alemão sobre construindo a democracia. Aí ela foi, um dia antes, ela falou: mamãe, vem estudar comigo sobre democracia, sobre a Revolução do Haiti. Nós estudamos. Aí ela foi. Ela falou: mamãe, quando eu desci... Olha, eles pagaram até um Uber para as crianças irem, né? Ela falou: mamãe, quando eu desci lá, aí encontrei meu professor de geografia, e ele falou assim: que bom você estar aqui no debate. Ela falou: me senti tão tranquila ver meu professor negro lá de geografia, e eu falando no microfone sobre democracia. Ela falou: mãe, eu falei, só tinha gente branca. Então, eu acho que é importante, a base é muito importante, né? E vamos fazer o trabalho formalmente e informalmente, né? É isso. Obrigado, Rosane. Nazito. Boa noite a todas e todos. Boa noite, Ana, você que fez realmente uma aula maravilhosa, uma aula bastante didática e compreensível, né? Ainda que você tenha dito, como todos aqui que apresentaram, não é? Todos têm a impressão de que a obra, né, do Fanon trata-se de uma obra bastante complexa, mas você esclareceu de forma assim tão didática, tão brilhante, né, que pareceu muito fácil. Mas, enfim, o que eu quero colocar, Ana, você apresentou duas questões que entre todas que você apresentou, não é, duas me chamaram a atenção, não é, que está dentro do texto. Você apresentou a ruptura, né, com a máscara branca e depois a superação do não ser. Assim, esses dois pontos, né, essa ruptura, né, com a máscara branca,
não é, cujo significado é rejeitar o desejo, né, de embranquecimento, né, e a busca por validação, né, no mundo branco, e que na verdade, esse desejo, não é de certa forma imposto, né, vem de lá, não é, vem do branco, né, e não do negro. Né? Porém, o negro acaba abraçando, o negro e a negra, né, acabam abraçando esse desejo como se o ser negro, não é, o ser negro não tivesse valor nenhum. Daí as questões, né, que o Fanon coloca, não é, o posicionamento do negro no sentido dele superar, de superar esse racismo, né, que é a superação do não ser, porque o racismo joga o negro, né, em uma zona do não ser, ou seja, não tem virilidade, não tem humanidade, não tem existência, né, como se não tivesse isso. Mas nós, negros e negras, não precisamos, né, não precisamos de máscara branca, né, não precisamos dessa moldação, né, desse estereótipo de branquitude para sermos gente, né, para sermos pessoas, para termos valor. Mas o que ocorre, né, é que esse desejo não foi superado aí me vem uma dúvida, eu não sei, assim, não sei se você precisaria, talvez não, eu digo isso porque é uma questão de estatística, no mundo negro, né, assim, me parece que a minoria dos negros é que certamente superou esse desejo, né, do embranquecimento. Me parece que a maioria ainda não, e principalmente quando falamos, né, de criança, quando falamos de adolescentes, né, quem trabalha nas escolas sabe muito bem disso, né, quem tem filhos negros e negras sabe muito bem disso. É difícil, né, para o adolescente assumir a sua negritude. E por quê? Por quê, Ana? Porque diante de tantas políticas públicas que temos, graças a um governo popular, um governo que reconhece essa existência, né, que é o governo de Lula, né, governo, né, de esquerda, devido, né, a esse governo é que nós temos essa política. Porém, até agora, como eu falei há pouco, parece-me que a maioria, né, da população negra, principalmente crianças e adolescentes, ainda não superou esse desejo. Por quê? Toda a educação antirracista foi insuficiente? Será que foi isso, Ana? É isso, eu deixo essa questão para você. Obrigado. Obrigado, Nazito. Vou devolver para a Ana, então, agora a palavra, e na fala dela, quem quiser ainda fazer alguma colocação, levante a mão, tá bom? Ana? Bom, vou tentar responder. Primeiro, Neus, eu acho que aquela nossa fala lá, que a gente fala muito a partir de Lélia Gonzalez, né? Da importância da interseccionalidade entre raça, gênero e classe, né? Então, colocando também aqui com Fanon, que Lélia Gonzalez é fundamental para entender tudo isso que Fanon está dizendo, né? Ela era decolonial muito antes do movimento decolonial acontecer, né? Olha só. E aí a gente vai para esses europeus falar de decolonialidade, né, gente? Mas tudo bem, a gente aprende ainda, estou aprendendo. Bom, Cris, eu não sabia da Sabinada. Enquanto você estava falando, eu fui abrir aqui para ver, olha o absurdo, porque nós conhecemos muito pouco a nossa história. Entende? E como é importante essa visibilidade, como é fundamental essa visibilidade, sabe? Até para o reconhecimento
das pessoas brancas. Meu pai tinha uma fala que foi muito importante para mim, né? Eu só posso amar e respeitar aquilo que eu conheço. Então, eu só posso respeitar a luta do outro se eu conhecer a luta do outro, né? Se eu souber da história de luta, como ela se construiu, como ela, né, foi fundamentada, e isso é importantíssimo. Eu vejo isso na escola, sabe? Eu lembro do primeiro dia que me pediu lá atrás, gente, quando eu ainda fazia bonequinhas Abayomi, porque hoje eu faço outras, e eu levei a representação, tem lá no Geledés, tem um fotógrafo que chama, não sei o que, James, que ele fez toda a representação dos reis africanos, né? E aí eu fiz uma montagem com essas representações, com rainhas africanas, com representações de rainhas, e antes de confeccionar as bonecas, eu fui perguntar para as crianças, e aí eu trouxe, antes, os grandes palácios, os grandes monumentos de África, né, a riqueza de África, o ouro de África, aí eu chego nos reis. As crianças negras, elas estavam com os olhos brilhando. Eu não estava mais falando de uma boneca que representava o período da escravização, eu estava falando de uma boneca que representava um continente rico, poderoso, potente. Entende? Que é essa mudança, essa girada que a gente tem que dar, né? Eu não vou mais falar desse período, eu vou falar das lutas. Então, que bom que você me apresentou a Sabinada. Agradeço. E aí a Rosana também vem ajudar a pensar isso, né? A importância dessa educação desde jovem, das crianças, que como o Nazito falou, como que a gente pode romper com essas máscaras brancas? Eu acho que é muito mais fácil desde a infância. Desde as infâncias, a gente começa com esse rompimento, trazendo uma outra forma de representação. Por exemplo, eu estou falando de reis poderosos, e assim, com roupas ornamentadas, estou falando de trono, né? Eu estou falando de palácios ricos, de muito ouro. Até as crianças brancas, tipo assim, tem isso. As crianças negras estão falando, como o meu continente é rico, é uma outra colocação. E aí eu vejo como é importante, eu tive um exemplo muito grande essa semana passada, que eu fui para a escola com a minha mala, né? E aconteceram 2 fatos que me atravessaram assim, fortemente. Primeiro, foi um menino negro, de 4 anos, que me falou que o sonho dele é ser preso. E aí, ele desenhou, ele pertinho do pai, era um rabisquinho, sabe? Mas ele desenhou a tia muito grande, colorida, a mãe um pouco menor que a tia, desenhou os irmãos, desenhou uma avó em preto, e desenhou ele e o pai pequenininho num cantinho. E aí depois essas professoras me contaram que o pai está preso, né? Que a mãe está presa. E quem está cuidando dessa família é a tia. Então, por isso a tia grande. As professoras trataram aquilo como se fosse normal, corriqueiro. E não é. Essa criança, ela precisa de uma atenção toda especial. Ela precisa de cuidado. Ela precisa de proteção. E aí eu vejo como a máscara, essa branquitude, compreende as crianças negras como mais fortes, como aquelas que não precisam de tantos cuidados. E isso nós temos que conseguir, então, virar na educação a forma como nós olhamos para as nossas crianças, para as nossas infâncias. E aí vem a outra postura que foi, assim, assustadora. Que uma professora branca pegou, eu tenho uma Barbie com cabelo black, né, na mala.
E ela veio com essa Barbie balançando, né? E aí ela chegou perto de mim e falou assim: qual é o sonho dessa Barbie? Eu falei: o sonho dela é poder ter o cabelo que ela quiser. Ela atirou a boneca de longe para dentro da mala. Ela nem se dignou a dar resposta, como se aquilo fosse uma afronta, fosse um absurdo. Porque eu olhei qual era a representatividade de todas as crianças negras de 4, 5 anos ali, todas estavam com o cabelo bem presinho, bem justinho na cabeça. Então, como nós vamos falar dessas crianças aprenderem a não vestir máscaras brancas desde a infância? Se o cabelo dela tem que ser mantido preso, enquanto as de cabelo liso estavam com seus cabelos soltos, né? Se esse menino negro não encontra um amparo, uma proteção, um cuidado especial, se as falas das crianças não são cuidadosamente percebidas pelas professoras, tudo isso atravessa a fala de Fanon. Tudo isso é muito daquilo que a gente está falando de superação do não ser. Essas meninas todas com cabelo apertado desde muito cedo, elas estão entendendo, estão aprendendo que o cabelo dela não é bom, não é adequado, não é cabelo branco, não. Ai, que cabelo mais lindo! Linda! E aí, você falou, né, Rosana, da história que é contada. Por exemplo, gente, fala-se somente da Alemanha na Primeira, Segunda Guerra Mundial, deu branco. Dos campos de concentração, né, que foram forjados, contra os judeus. Mas e o massacre que os alemães promoveram na África, de 1904 a 1909? Que eles envenenaram poços, que eles, como que chama, gente? Fuzilaram a população, que eles estabeleceram campos de concentração antes, na Namíbia. Ninguém fala disso. O que aconteceu em África não faz parte da história mundial. Entende? E aí, então, isso é romper com as máscaras brancas, no meu entendimento. É essa outra história que não é contada, essas outras representações. E aí, Nazito, eu nunca vi um estudo nesse sentido que você trouxe, de como está acontecendo essa superação, ou se os nossos jovens estão conseguindo superar. Alguns estão, sim, né? Está acontecendo um movimento, mas não tão rápido quanto gostaríamos que fosse, né? Como necessitaríamos que fosse. Hoje nós sabemos que muitos jovens já estão se colocando de uma outra forma, né? Se apoderando dos seus direitos, e muito disso está relacionado com a luta do movimento negro, com a Lei 10.639, né? Com todo esse contexto de luta. Mas é pouco ainda. Quando a gente vai para a periferia das grandes cidades, dos guetos, para as quebradas, ainda a gente vê que existe um modelo colonial imposto ali, né, que coloca eles em estado de submissão. E aí eu penso que essa superação, como falou o James Baldwin no filme, não vem só através da representação. Que legal que nós estamos tendo representação, né? Nós temos até jornalista na Globo, né, que é negra. Nós temos uma série de representações, mas isso não basta. E por que não basta? Eu acho que essa é a grande pergunta que fica, porque ainda nós temos uma visão muito centrada no branco.
ainda nós estamos sobre essa égide de que a branquitude é aquilo que é bom, né, que é belo, e nós não conseguimos desconstruir isso ainda. Não sei. Várias questões que ficam aqui, né? Eu acho, Ana, que enquanto a gente tiver meninos negros sendo mortos nas favelas, enquanto nós tivermos as prisões lotadas por negros e negras, não está resolvido o problema. Então, eu acho que isso é ali que a gente mede, né? É nesse espaço que a gente mede, né? O racismo só vai deixar de existir, a igualdade só vai existir de fato quando esses números zerarem, né? Não forem uma grande marca, né? Nos índices aí das organizações aí que fazem as medidas. Eu acho que é isso. Ô Neuza, eu posso só colocar uma coisa, que na tua fala me atravessou a lembrança de que nós temos essa chacina dessa infância negra, os meninos, né? Nós sabemos, e eles sabem disso, e eles falam sobre isso, né? Como se o branco tivesse direito de matar, né? E não só a branquitude que eu falo, não só o branco policial, mas também o policial preto, que não se reconhece, né, como próximo aos seus. Mas também, gente, a invisibilização das mulheres, né, nas prisões femininas. E aí a violência contra esses corpos femininos é uma coisa medonha. Eu conversei com mulheres que pariram algemadas na cama. E aí, mulheres negras, porque mulheres brancas sentem dor. A mulher negra, e ainda quando ela está numa condição de vulnerabilidade dentro de uma prisão, ela é considerada abaixo do lixo. E a criança é dispensada em pouquíssimo tempo, eles não esperam nem o tempo necessário para a criança, que é imposto por lei. E aí a família não quer essa criança. E aí essas crianças são jogadas nas instituições. E aí é tudo isso que nós não vemos que está acontecendo. E normalmente essas mulheres são presas por causa de ligação com filho, marido, né? Elas estão nessa rede, não, elas não têm um envolvimento direto, elas estão nessa rede familiar. Bom, mas isso é assunto para um outro dia. Ok, vamos lá. Aldacir, depois quem foi que levantou? Tinha uma outra mão aqui. Muito rapidamente, Neuza, só para dentro dessa discussão aí, do que colocou a Ana, para reforçar aqui também a luta pelas reparações. Quando a gente fala de reparações, nós estamos falando que esses países colonizadores, esses países que usurparam do continente africano, não só com benefício do tráfico de seres humanos, mas também com a retirada das riquezas desses países. Então, esses países, eles necessariamente precisam reparar o continente africano ou os países africanos por essas perdas de seres humanos e perdas de minério, perda de material, perda material. Então, nós estamos discutindo muito fortemente essa questão das reparações e que com essa questão desses países. Tem aí uma professora aí que fez a citação sobre o Haiti. A gente precisa entender que o Haiti, a França
que era colonizadora do Haiti, ela não reconheceu e não reconhece a liberdade política do Haiti até hoje. Que como que acontece com fornecimento de armas e tudo mais. E aí nós tivemos esse idiota desse coronel Heleno, será general, sei lá, que esse bandido aí, que foi para lá matar preto para lá no Haiti, dizendo que era missão de paz da ONU. Onde que isso aconteceu? Então nós precisamos, essa questão aí, por isso que a questão aí de trazer a reflexão do Fanon na questão desse livro que a gente está estudando, e como a própria professora Ana e outros já citaram várias vezes os condenados da terra, quem são os condenados da terra, senão a população negra? E condenada desde os seus primórdios, lá pelos textos bíblicos, e a gente vai ver alguns imbecis aí falando sobre isso até hoje, querendo justificar, por uma questão bíblica, a questão da condenação do povo negro. Portanto, é um debate muito longo e a gente precisa cada vez mais se aprofundar nele, sobre essas questões. E, viu, Rosana? Acho que é Rosana. É muito assim, importante que você ajude muito a sua filha, porque não é fácil uma menina negra estudar numa escola que provavelmente deve ter ela e mais uma ou duas pessoas, tá? Por ser uma escola uma escola alemã. Então, portanto, não é uma questão muito simples. E aí, formar uma menina negra com uma consciência negra numa escola onde ela não se vê muito ali, e os seus pares, as suas colegas, né, de uma... assim, você tem que ser parabenizada de fazer com que ela compreenda isso, que ela é negra, ela está num espaço que não é o dela, entre aspas, mas que ela precisa conquistar, superar isso, sem deixar de ser. Porque a tendência é a exclusão do ser, é ser cada vez mais aquilo que eles querem que nós sejamos. Ser intelectual preto, mesmo na nossa família, não é muito fácil, porque eles acham que o nosso lugar é sendo servente de pedreiro, mulher empregada doméstica. Esse é o grande conceito que nós temos no nosso país. Mas a gente continua na luta e a luta não para. Vamos em frente. Paulo. Eu queria fazer um comentário. Um espaço que nós temos hoje, e, professora Neuza, eu quero fazer alusão à senhora em relação ao café filosófico, não é o... Pingado. Isso, pingado filosófico, né? Eu já queria apresentar uma questão que era sobre a questão dos CRAS, né? Os CRAS. A Política Nacional de Assistência Social, ela vai dividir a assistência, né, em duas questões de proteção. Proteção básica e proteção especial. Na proteção básica está o CRAS. E assim, o que acontece na nossa sociedade? Nós temos várias leis, várias políticas públicas, várias políticas sociais, várias questões que colocam para a gente que é preto, né, certa proteção. Qual o grande problema disso? É que os profissionais que deveriam trazer para nós essa proteção, eles fazem exatamente o contrário. Então, ao invés de proteger, eles tentam nos silenciar. Eu falo isso porque, tanto no CREAS, que é a Proteção Social Especial, quanto no CRAS, que é a Proteção Social Básica, a minha experiência tem visualizado isso, né? E são dois grandes grupos que eu vejo prejudicados nesse processo, né? Primeiro, nós pretos e as pretas, né? E o segundo, as pessoas de orientação homoafetiva,
Porque, e aí, por exemplo, se for uma mulher de orientação afetiva e preta, aí pronto, já está no inferno, tem assistente social, professor, médico, que se puder, mata ali mesmo em cima da cama, né? Bom, quando eu vi a professora Ana citar essa situação do menino, né, com pais presos, não sei se vocês sabem, mas lá no CAD único, quando a gente sinaliza que os pais estão presos, a situação, ou melhor, que a família que tem na família pessoas presas, o olhar do CAD único é outro, né? A maneira de proteger essa família é outra. Só que o que acontece? O cadastrador é um profissional que não tem mal ensino médio. Mal. Geralmente, o CAD único é terceirizado. Para piorar, quando tem um assistente social, é um só para o município todo, como aqui no Espírito Santo, na Serra, nós só temos um profissional de serviço social para toda a Serra em um CRAS terceirizado. Só para vocês terem uma ideia, a Serra tem aproximadamente 600 mil habitantes. Só para vocês verem que absurdo. Em relação ao CREAS e a população em situação de rua, que está, em maioria, é formada de pessoas pretas, né? A terceirização alcançou, e a abordagem de rua não vai necessariamente a esses locais. Chegou lá, conversou com o sujeito não quer que eu abrigar, deixa para lá. Não existe qualquer procedimento que a Política Nacional de Assistência Social fala para fazer um acompanhamento que garanta que essa pessoa, o objetivo não é tirar essa pessoa da rua, o objetivo é tirar da vulnerabilidade do risco social. Daí a oferta de outros programas sociais, como o EJA e outras propostas, para que essas pessoas possam, né, emancipar. A nossa grande questão é essa, que eu acho que o Fanon coloca muito bem nesse texto, né? Essa máscara branca que está colocada é uma exigência que muitas vezes não dá para cumprir. Não dá para cumprir, não é porque nós pretos somos incapazes de cumprir, é porque, geralmente, essa máscara branca que é colocada, né, é feita também exigências que as políticas públicas não nos alcançam. Por isso que, quando eu falei CRAS no Pingado Filosófico, eu falei desse processo, de estar, na verdade, acompanhando essa família, de estar direcionando essa família, de estar garantindo que essa família exerça seu direito. E eu estou falando, não é uma família patriarcal, nuclear, não. Estou falando de uma família qualquer no sentido de ser lésbicas, de ser gays, né? De ser uma família formada basicamente de pessoas, colegas e amigos. Eu estou falando de uma família diversa. Então, é isso que nós temos que começar a pensar. Como exigir desses órgãos, arrancar desses órgãos a máscara que está branca na cabeça deles, para colocar para nós essa situação de direito que muitas vezes nos é olvidada. Obrigado. Obrigado, Paulo. A Márcia Maria havia levantado a mão e acho que, eu não sei se ela abaixou ou se abaixou sozinha. É que a minha cachorra hoje não está facilitando a minha vida, cara. Não está. Entendeu? Eu tô tentando aqui conquistar um pouco de fé para não enforcar ela. Bom, pessoal, posso falar um pouquinho? Só vou pedir permissão para a Rosane e para a Cris, porque as duas é a segunda fala, a sua é a primeira. Então, você tem... 5 minutos. Direito mais isso. Tá bom. Pessoal, vamos voltar só um pouquinho na linha do tempo, tá bom? O Brasil foi escravizado, aí veio todos os escravos para cá, tá, tudo aquilo. E que foi a grande sacada? A grande sacada foi: as crianças nasciam, os pais iam lá e pegavam uma negra para ser mãe de leite dessa criança. E nos 3, 4 primeiros anos dessa criança, ela não entendia outra língua que não a linguagem negra, o português do Brasil, certo? Beleza? Que, na verdade, o português do Brasil era a linguagem africana, que era ensinada pelas mães de leite.
que tratavam essas crianças como se fossem suas, porque as suas tinham sido levadas, tinham sido retiradas, tinham sido assassinadas, né? E até por uma questão de emoção, ela trata o filho lá da Sinhazinha como se fosse dela. E ensina a linguagem banto, ensina a linguagem negra, não é isso? Só que depois dos 4, 5 anos, qual que era o roteiro? O roteiro era mandar os filhos para escolas fora do Brasil, para aprender o quê? Latim, para aprender o quê? A linguagem europeia. Então, antes de ir, essa criança via a negra como a mãe de leite, a mãe negra. Só que depois que eles iam e voltavam, eles já não viam mais a mãe, só viam a escrava. Então, observa como que é o modus operandi da escravidão. E aí, a gente se pergunta, o português que a gente fala é o português original de Portugal? Não. É uma linguagem africana. Escravicência, é por isso esse termo. Aí foi passando o tempo e o modus operandi não mudou em momento algum. Vieram as escolas com seus conceitos europeus e com seus ensinamentos europeus, a sua doutrinação, a sua europeização, o seu embranquecimento mental, independente da fala do negro ou da fala do branco. Esse modus operandi é até hoje. Só que está havendo uma transição. E agora essa transição na alienação do pensamento já não é mais preso à cor. É preso à mente. Porque na nossa linguagem digital, nós que tem acima de 40 anos, não somos capazes de compreender. Se você conversar com um adolescente que tem entre 13 e 14 anos, é impossível você entender a linguagem deles. Só que eles serão o futuro. Percebe como é difícil essa transição? Nós aqui estamos falando de máscaras, só que essas máscaras que é o grande conflito, né? As máscaras brancas e as máscaras negras, ela está se tornando uma máscara robotizada. Estamos tirando a identidade dos nossos adolescentes e agora eles não são nem mais negro e nem mais branco, agora eles são robotizados. Então, esse modus operandi que vem acontecendo desde que o mundo é mundo, é uma prática de dominação. Por que uma prática de dominação? Hoje, quem é rico, quem tem dinheiro, não deixa seus filhos usarem celular, iPhone, a porra toda. Não. Eles não deixam, as escolas deles são, inclusive na França hoje é proibido usar celular em sala de aula. Por quê? Porque eles sabem que a nossa classe, a nossa condição mental, ela tem que ser produzida de uma forma de dominação, a qual leva à alienação. E essa alienação, ela é produzida desde que o mundo é mundo. Se você perceber bem, nós estamos num choque de geração, a qual vamos produzir uma geração inteira de alienados. E aí a gente vai se perguntar, qual será o problema então? Será racismo? Será mesmo que será o racismo? Ou será que é a perversidade humana? Porque a gente fica tão preso, cara, com essa história de identidade branca, identidade negra, e a gente esquece que o ser humano, ele aprende a ser perverso. Ele não nasce perverso, cara. Ele aprende a ser. É só a gente olhar para trás e entender que uma criança que é criada, educada, amamentada, ela é capaz de olhar para uma mulher
de onde ele não saiu, entendê-la como mãe preta, até a hora que ele começa a ler o mundo eurocêntrico, o mundo, né, da hipocrisia, e ele deixa de ver essa mulher como ser humano. Então, assim, o que a gente, na verdade, tem que aprender com o Fanon? A gente tem que aprender exatamente esse modus operandi, essa alienação mental, porque essa alienação mental agora, ela é digital. De fato é. E, ó, eu não sou contra a tecnologia, tá bom? O que eu estou querendo dizer é que está tendo uma massificação aí entre os adolescentes, está mudando a linguagem, mas o comportamento está sendo doutrinado através de uma imbecilização que vai ser crucial daqui a 10, 20 anos. E a gente vai precisar, a gente precisa dessa nova geração. Se a gente não olhar para eles agora, vamos olhar quando? Então, para dar uma pensada nisso. E desculpa aí, viu? Porque a minha cachorra hoje está impossível. Beijo, amo vocês. Obrigado, Márcia. Nós estamos a 1 minuto de encerrar nosso tempo. Então, eu vou abrir para a Rosane e para a Cris, pedindo para que elas sejam breves, para depois a gente devolver para a Ana. Rosane e depois Cris. Só para falar, assim, eu trabalho no Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, né? Eu elaboro políticas públicas, eu faço projetos. E quanto é difícil, sendo eu uma pesquisadora negra, colocar a questão do racismo dentro, porque meus colegas são brancos. Eu fui fazer um projeto sobre água, né, e saneamento básico. Eu tive que fazer várias vezes, refazer várias vezes, até colocar a palavra raça. E tive que colocar de uma forma totalmente diferente para ser aceito. E é aceito, não é só aceito para o Brasil, é aceito pela ONU, que o pessoal fala ONU, pela ONU Agricultura, pelos outros estabelecimentos, que são também estabelecimentos racistas, né? E aí eu fico pensando que minha mãe era militante do saneamento básico. Quando eu escrevo um projeto, um programa, eu lembro que eu não tinha banheiro, fazia, né? E só conseguimos lá na periferia água e saneamento básico porque mulheres negras exigiam água e saneamento básico. Mas quando essas mulheres negras têm seus filhos indo para a universidade, passando em concurso público, essa periferia fica esvaziada no movimento negro, porque elas cumpriram um projeto, que era o projeto de ir para a universidade, passar no concurso público e sair da periferia. E quem fica lá? E os movimentos sociais? Então, eu acho que o movimento negro é educador e reeducador. É esse movimento negro que nos traz aqui. Foi ele que nos falou essa questão de decolonizar e de pensar o negro como um sujeito pensante e um sujeito militante. É só isso. Obrigada, Rosane. Cris? Eu acho que me contemplo muito na fala que está escrito Daninha, que eu tenho uma dificuldade com nomes. Daninha é a menina. Eu me contemplo muito e na do Paulo, porque eu sou assistente social, Paulo. E eu sou técnica apoiadora do Movimento Nacional da População em Situação de Rua. E eu estava exatamente numa aula de um processo de humanização para a saúde primária, que é médicos, enfermeiros, no tratamento humanizado para a população em situação de rua, que é 80% de pessoas pretas que não foram ressarcidas. Então, quando se fala de um processo de humanização, ou quando se fala, igual eu sou poetisa e compositora, estava no palco e fiz um poema baseado Casa Grande Senzala,
E que quando eu desço e eu me dou de frente com uma senhora branca que me diz assim, ai, mas o dia da consciência negra devia de ser o dia da consciência de todos. Então, devia de ser o dia da consciência humana. Quando eu venho, porque eu também sou do culto ancestral, junto com Preto Lindo, e que eu vou dentro dessa discussão de racismo, intolerância religiosa, e eu vejo o quanto o meu povo está sem emprego, e muitas vezes não tem acesso a um celular, a nem mesmo se inscrever num projeto, que hoje nós temos o projeto do Lula, Ruas Visíveis, temos Minha Casa Minha Vida para a população em situação de rua, e que eles não vão poder fazer o cadastramento porque não tem, e que não tem meios para isso, não tem meios. De vir e volta alguém entrar em contato comigo, eu estou com uma pessoa em situação de rua, trabalhando aqui da minha casa para poder fazer projetos e traz e vem trabalhar, vem para casa, vem fazer alguma coisa, vamos tentar ir diferente. Esse processo de desumanização, sim, está posto. O processo de robotização começa desde o taylorismo das empresas, de você não poder criar e de você ser uma máquina trabalhando em pró da indústria, sem poder criar, sem ter prazer no seu trabalho, sem ter um trabalho digno. Quando eu vou falar com uma pessoa em situação de rua, ao qual esta pessoa tem o pensamento tão colonizado, que ela acaba negando os próprios direitos dela, e não compreende que é um letramento racial porque não chegou aqui. Não está onde eu estou sentada. Então, isso é muito preocupante. Porque o acesso que uns têm, outros não têm. E a coisa mais triste que eu vejo é nesse furto intelectual que é posto, nesse desconhecimento histórico, que cadê os direitos de quem realmente precisa deles? Cadê a Constituição Federal? Cadê o 6º artigo? É isso, gente. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Ana, para suas considerações finais. Eu desliguei meu microfone e não vi. Então, eu passo para a Ana agora, para a Ana fazer as suas considerações finais. Eu considero que nós encerramos com essas falas lindas e potentes e que não tem mais nada a ser dito. Foi uma noite muito, muito linda. Muito linda. Ixi. Cris, fecha. Eu agradeço por tudo, viu, gente? Pela generosidade de vocês, pela escuta e por toda essa prosa. Uma boa noite a todos e todas e todos. Boa noite, gente. Vamos lá. Boa noite, Boa noite, galera. Boa noite a todos. Tira um print aí, Deus, para todos nós. Boa noite. Boa noite. Boa noite, linda, querida companheira. Boa noite a todos. Um abraço.